Olá, muito boa noite para você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Eu estou feliz de estar aqui novamente, podendo compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, mais uma exposição da carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez no texto de Efésios, capítulo 2, e nós vamos ler a partir do verso de número 11. Efésios, capítulo 2, a partir do verso de número 11. O texto da palavra do Senhor sugere que reflitamos um pouco mais naquilo que Deus fez em nós. Então eu convido você a fazer comigo essa leitura hoje à noite. O texto diz assim: portanto, lembrai-vos de que noutro tempo éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam incircuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um homem, ou um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já que não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Eu convido você a orar nesse momento, a pedir que o Senhor traga a sua luz, a sua graça, que Ele traga ao nosso coração a capacidade de entender o que as Escrituras estão nos afirmando hoje à noite. Vamos orar? Deus nosso Pai, eu te agradeço por essa noite, por essa oportunidade. Eu te agradeço por esse tempo que o Senhor nos está proporcionando de meditar na tua palavra. Te agradeço pelo privilégio enorme que nós temos de conhecer-te, de conhecer a tua palavra, de saber a tua vontade e de proclamar essa vontade a todos quantos queiram ouvir. Seja com cada um de nós nesse tempo, abra o nosso coração e permita que possamos ser edificados mais uma vez em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos falar então a respeito do mais que Deus fez em nossas vidas, olhando para esse texto de Paulo aos Efésios. Você deve lembrar que nesse segundo capítulo da carta, Paulo vai mostrar implicações teológicas da obra da Trindade em nossas vidas. A obra regeneradora, transformadora, a obra assinada e selada pelo Espírito Santo que Deus fez em nós é algo que tem repercussões, é algo que tem implicações, e Paulo está mostrando muitas dessas implicações nesse segundo capítulo. E ele faz isso, como eu já afirmei para vocês semana passada, por contrastes, mostrando o nosso antigo estado e comparando esse antigo estado com o atual. Na primeira parte do capítulo, você deve lembrar, nos versos 1 a 10,
Ele mostrou que a obra graciosa de Deus em nós, realizada através daquele mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, por isso que Paulo vai dizer que nós ressuscitamos com Cristo. Esse poder que operou em nós também vivificou a cada um de nós e nos deu vitória sobre os nossos três grandes inimigos, a saber, o mundo, a carne e o diabo. E esse poder também nos abençoou para uma vida de boas obras, que Deus de antemão já havia preparado para que andássemos nela. Na segunda parte desse capítulo, o texto que eu acabei de ler para vocês, Paulo vai mostrar como Deus, através da obra de Cristo, uniu, juntou dois povos que viviam em inimizade entre si. Paulo está falando aqui de judeus e de gentios. Deus une esses dois povos e faz desses dois povos um único povo, a saber, a sua igreja. E repare no texto que Paulo faz isso apresentando essa obra em três momentos distintos. Ele vai, em primeiro lugar, lembrar os gentios da igreja de Éfeso, e é claro, todos aqueles que tivessem contato com essa carta, da nossa antiga e terrível condição de separação do povo de Deus, estávamos separados desse povo, e também, é claro, do próprio Deus desse povo. Isso está contido aí nos versos 12 e 13. Ele apresenta ainda num segundo momento a nova condição desses mesmos gentios em Cristo. Eles estavam outrora separados, mas agora estão reconciliados. Isso está aí nos versos 13 a 18. E num terceiro momento, ele vai concluir essa fala, ilustrando essa nova condição dos gentios, que se traduz em unificação, em unidade com o povo de Deus e com o Deus desse povo. Paulo vai ilustrar isso a partir de algumas imagens que estão presentes aí nos versos de número 19 a 22. De modo que, se a gente pudesse nomear cada uma dessas etapas, cada um desses momentos em que Paulo está expondo esse conteúdo, nós poderíamos chamar o primeiro momento de separação, versos de número 11, 12 e 13. O segundo momento nós poderíamos chamar de reconciliação, versos 13 e 18. E o terceiro momento, versos 19 a 22, nós poderíamos chamar de unificação. Então, Paulo fala da separação que os gentios experimentavam antes de conhecerem a Cristo. Paulo fala da reconciliação que Deus promoveu em Cristo Jesus, de nós para com os outros, judeus, gentios. E Paulo vai falar também de unificação. Paulo fala de separação, de reconciliação e de unificação. Agora, em resumo, meus irmãos e irmãs, Paulo quer que os efésios e nós também saibamos que o poder de Deus que tirou a cada um de nós de uma terrível condição de separação vertical, o poder de Deus que nos tirou de uma terrível separação vertical e horizontal também, porque estávamos separados do próprio Deus e uns dos outros, ou do povo de Deus, nos chama para uma vida de reconciliação e de plena paz com Deus e com o nosso próximo. Então eu convido você a acompanhar a exposição dos detalhes desse texto a partir desses três momentos distintos, e eu pretendo concluir essa mensagem com algumas aplicações práticas para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, qual era a condição dos gentios? Paulo, como eu já disse, quer que os gentios se lembrem dessa sua antiga condição. Por isso que ele vai dizer no verso de número 11, portanto, lembrai-vos, lembrai-vos. Lembrai-vos de que noutro tempo éreis, e Paulo vai dizer, gentios na carne. Há uma separação clara na Bíblia
entre o povo de Deus e aquele povo que até então não pertencia a Deus. Os judeus sempre foram esse povo eleito, a nação santa, enquanto que os gentios eram todas as demais nações em volta da nação de Israel, mas que, conforme Deus os havia instruído, essa nação deveria proclamar o nome dele e chamar pessoas à mesma salvação que eles experimentavam. Então, Paulo está dizendo, lembrem-se que vocês não eram o povo de Deus, vocês eram os gentios, aqueles que estavam fora do grupo chamado de povo eleito, de propriedade de Yahvé. E Paulo diz mais, lembrem-se também que além de gentios na carne, eu ainda estou no verso 11, vocês eram também chamados de incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Paulo também quer que os gentios se lembrem que eles não pertenciam ao povo de Deus por não guardarem o pacto da circuncisão. A circuncisão que era um procedimento cirúrgico com efeito religioso, ao qual toda criança judia era submetida, como prova de obediência a Deus, dos pais e, é claro, algo que se estenderia para aquela nova geração. Então, Paulo fala disso, mas prossegue para citar uma lista que retrata o antigo estado desses gentios, que também era o meu e o seu antigo estado. Ele diz, lembrem-se disso, vocês sofriam pelo fato de não serem o povo de Deus, vocês eram gentios na carne. Lembrem-se que vocês eram chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamavam circuncisão feita pela mão dos homens, e aí está embutido um certo elitismo religioso, um olhar de cima para baixo da parte dos judeus para com os gentios. Mas Paulo prossegue e diz, lembrai-vos também que naqueles tempos vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês eram estranhos às alianças da promessa, eu estou lendo o verso 13, vocês não tinham esperança e estavam sem Deus no mundo. Veja que triste estado era esse estado dos gentios. Esse retrato, ele é um retrato perfeito da nossa antiga condição. Antes de nós recebermos Jesus como nosso Salvador pessoal, nós estávamos sim separados da comunidade de Deus. Nós éramos sim estranhos às promessas de Deus. As promessas não diziam respeito a mim, porque eu não tinha um pacto com esse Deus. E é claro, não tendo um pacto com esse Deus, não podendo usufruir das promessas de Deus, inclusive aquela que talvez seja a maior de todas, aquela que nos promete a vitória sobre o nosso maior inimigo, a morte. Nós estávamos também sem esperança. E é claro, estávamos sem Deus no mundo. Estávamos num ambiente extremamente hostil, sem nenhuma proteção, sem nenhuma segurança, sem nenhuma certeza. Esse era o retrato desolador da nossa antiga condição. E esse é, querido irmão e irmã, o retrato desolador da vida de todos aqueles que não têm Jesus como Salvador de suas vidas. Talvez você esteja acompanhando essa mensagem e esteja dizendo assim, esse é o retrato da minha vida, eu me sinto assim, eu sinto que as promessas de Deus não dizem respeito à minha vida, eu sinto que eu não faço parte do povo de Deus, eu sinto que eu não tenho esperança, eu não tenho Deus nesse mundo. Se você se vê dessa forma, se você não conhece Jesus e por isso não tem esse relacionamento com Ele, com Deus, eu tenho uma boa notícia para você, meu amigo, minha amiga. Ele está chamando você. Ele veio, aleluia, até você através dessas palavras para te convidar a essa vida de relacionamentos restaurados com Ele, com o povo de Deus, com o povo da aliança. Ele quer colorir a sua vida e fazer a sua vida, da sua vida, um poema divino.
creia nele, entregue-se a ele e ele mudará a sua história. E se você diz assim, mas quem é ele? Ele é o pão da vida, conforme o Evangelho de João. Ele é a porta, ele é a luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o bom pastor, ele é a videira verdadeira. Ele é a ressurreição e a vida. É por isso que você pode, sem medo algum, entregar-se a ele hoje. Nesse momento que você está escutando essa palavra, crendo que ele vai te receber. Ele vai te abraçar, ele vai te acolher, ele vai mudar esse triste retrato da sua vida. Mas, queridos, Paulo fala dessa antiga condição como que querendo gerar em nosso coração gratidão, é óbvio. Paulo, ele não para aí, ele tem um mais agora em Cristo Jesus, no verso 13. Mas agora em Cristo Jesus. Ele cinge um antigo momento de separação para falar, em segundo lugar, de um momento de reconciliação. Então, qual é essa nova condição dos gentios? Nós fomos reaproximados uns dos outros e reaproximados do próprio Cristo, conforme o verso de número 13. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. É isso que diz aí o verso de número 13. O instrumento que possibilitou essa reaproximação foi o sangue de Jesus. Foi o sangue que me deu o acesso, portanto, a minha salvação, ela sim teve um preço. Embora a nossa salvação nos tenha sido oferecida gratuitamente, generosamente por Deus, por sua graça, por sua benignidade, por sua bondade, para o louvor da sua glória, a nossa salvação não foi de graça. Ela teve um alto preço. Nós, quando estamos nas nossas celebrações, cantamos um cântico que diz: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós. Esse cântico fala do sangue derramado que nos une ao próprio Cristo e uns aos outros. Então, aquilo que no Antigo Testamento manifestou-se na forma de o sangue de muitos animais oferecidos no tabernáculo, não pôde fazer pela humanidade ou por quem quer que seja o que o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o faz de forma definitiva, fez pela igreja e continua fazendo por todo aquele que nele crê. Esse sangue, ele satisfaz a exigência da lei de Deus que diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Mas o fato é que Jesus nunca pecou. E ele derramou a sua vida. E ele morreu a minha morte. Ele assumiu o meu lugar, o justo pelo injusto. Agora, crendo em Jesus, eu posso me reaproximar de Deus pelo seu sangue derramado. Eu posso experimentar paz. Eu posso experimentar reconciliação com Deus e com o meu próximo. E aí no verso de número 14, vai ser dito algo a respeito de Jesus que eu e você precisamos ter em mente sempre que nos aproximarmos dele. Isso é algo que você que talvez ainda não tenha um relacionamento com Jesus precisa ter em mente a respeito dele. O verso 14 diz: porque ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, Paulo aqui, ele atribui a plena reconciliação que agora nós experimentamos à obra de Cristo, cujo efeito é paz. Nós experimentamos paz. Então, que ninguém se engane, mas foi Jesus quem realizou a maior missão de paz da história da humanidade. O mundo fala de paz, mas nenhuma paz é como a paz que ele nos oferece. É por isso que ele diz: eu deixo-vos a minha paz vos dou.
não a dou como o mundo a dá. Ele é a nossa paz. O verso de número 14 está dizendo isso claramente. Jesus Cristo é a nossa paz. E não apenas a nossa paz, mas no verso 15 está dito que ele fez a paz. Quando Jesus desfaz a lei dos mandamentos e ordenanças, e por causa desse desfazimento ele cria dos dois povos um único povo, ele está fazendo a paz, ele está instituindo a paz. A lei, queridos, que deveria ser um instrumento de guia, de orientação a respeito da vontade de Deus, em certo momento na nação de Israel tornou-se um instrumento de guerra e de conflito. Porque aqueles que guardavam a lei olhavam para aqueles que não guardavam a lei com desdém e não com misericórdia a ponto de proclamar a salvação e a lei desse Deus para que eles pudessem guardá-la e obter esse estreitamento do relacionamento com Deus. Mas agora Cristo vem, ele abole a lei que era esse instrumento de divisão é desfeita na carne de Cristo, no seu corpo partido, no seu sangue derramado, e isso agora não tem mais efeito para impedir o meu caminhar em unidade. O verso 16 diz que pela cruz ele reconciliou judeus e gentios com Deus em um corpo, o seu corpo, a saber, a sua igreja. A cruz é, portanto, querido irmão, irmã, querido amigo, um instrumento de reconciliação vertical, porque nos permite um novo e vivo e único acesso a Deus, mas também é um instrumento de reconciliação horizontal, ao passo que restaura o meu relacionamento com o próximo. Mas perceba ainda, Jesus não é apenas a nossa paz, ele não apenas fez a paz, mas o verso 17 vai dizer também que ele evangelizou a paz. Ele anunciou a boa notícia de paz. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, isso é, os gentios, e aos que estavam perto, os judeus, por serem a nação de Deus. E o verso 18, queridos, fala que Deus conclui essa obra reconciliando esses dois povos com ele mesmo, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. A cruz de Cristo produz reconciliação vertical de nós para com Deus, reconciliação horizontal de nós para com o nosso próximo, seja ele gentio, seja ele judeu, enfim. Mas, em terceiro lugar, como é que Paulo ilustra essa unificação de judeus e gentios promovida pelo próprio Cristo? Notem que nos versos 19 a 22 ele vai usar aí algumas imagens para falar dessa reconciliação. A primeira dessas imagens é a ideia de pátria. Verso 19. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadãos dos santos. Paulo usa essa ideia de pátria para dizer que nós, os gentios, não precisamos nos sentir mais excluídos do relacionamento com Deus. Nós não precisamos mais nos sentir excluídos do relacionamento com o povo de Deus, porque Deus fez de todos os povos o seu povo. Deus não é mais o Deus exclusivo de uma nação, ele é um Deus universal, um Deus de todas as nações. Paulo usa essa ideia de pátria, mas usa também uma ideia de família. No verso 19, a parte B, vocês são concidadãos dos santos e da família de Deus. Vocês pertencem à família de Deus. Você já imaginou, querido, o privilégio que isso representa? Nós somos da família de Deus, nós somos filhos de Deus, nós temos agora
a possibilidade de manifestar a natureza de Deus. Eu não sei se eu estou falando para você e você, de repente, é pai. Certamente há pais me ouvindo nessa hora. E você deve se sentir alegre como eu quando você vê o seu filho pequeno caminhando e repetindo ações, atos que você manifesta na sua vida. Ele manifesta características que são suas, que ele está vendo em você. Meu filho Miguel, por exemplo, de 5 anos, faz algumas coisas que me deixam profundamente alegre, contente e me fazem pensar que nós estamos acertando e ensinando a criança no caminho que deve andar, para que mais tarde não venha a desviar-se desse caminho, conforme a palavra de Deus nos orienta. Mas esse relacionamento no nível humano, ele nos ajuda a entender o nosso relacionamento e o nosso pertencimento à família divina. Quando eu ando, quando eu caminho, quando eu me manifesto em minhas decisões na vida e pela vida, as pessoas precisam ver Cristo em mim, querido irmão, irmã. As pessoas precisam ver Cristo em você, para que tenham certeza que você faz parte da família de Deus. Mas perceba aí, ainda nesses versos 19 a 22, Paulo vai falar de como essa unificação se manifesta a partir de uma terceira imagem. Ele falou de pátria, de família, mas fala também da imagem de um edifício. Ele fala isso mais precisamente nos versos 20 a 22, onde ele diz, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, ele usou a palavra aqui, ó, edificado, a primeira palavra no verso 20, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Nós somos, portanto, uma nação de Deus, nós somos, portanto, uma família de Deus, a família de Deus, e estamos edificados em Deus, através de Cristo Jesus, sobre o alicerce, né? Um edifício tem um alicerce sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós somos, finalmente, edifício, casa espiritual para a habitação de Deus na pessoa do Espírito Santo. É interessante ver algumas pessoas orando em alguns momentos, dizendo assim, Senhor, vem sobre mim, que o teu Espírito seja sobre mim. E essa é uma oração sincera, verdadeira, mas ela parece também desconsiderar um fato importantíssimo, que o Espírito Santo mora em mim, ele mora em você. O que nós estamos pedindo quando dizemos que o Espírito Santo venha sobre mim é que o poder do Espírito Santo se manifeste na minha vida, mas que eu não duvide jamais, meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo mora na minha vida, na sua vida, quando nós constituímos igreja, esse edifício espiritual para a morada de Deus no Espírito. Assim sendo, meu irmão e minha irmã, nós podemos concluir essa mensagem com alguns princípios, com algumas lições que podem ser elencadas desse texto. A primeira delas é que esse texto nos convida, quando ele fala de reconciliação e quando ele fala de separação, esse texto nos convida a olharmos para o passado, para lembrar de onde Deus nos tirou. Nós precisamos olhar para trás de vez em quando, sim, e não para nos sentirmos culpados, não para nos deixarmos afetar pelo nosso passado longe de Deus. Nós precisamos olhar para trás para lembrar que Ele perdoou os nossos pecados na
cruz de Cristo. Nós experimentamos perdão, nós experimentamos reconciliação. Precisamos olhar para trás, não para expor orgulhosamente o quanto nós andávamos em trevas. Aliás, essa é uma prática muito comum nos nossos dias e até certo ponto valorizada. Há pessoas que falam do seu passado, falam da sua trajetória longe de Deus com um certo orgulho, com uma certa vaidade de que tenha sido tão terrível, de que tenha sido tão usado por Satanás. Nós não precisamos visitar o nosso passado nesse sentido. Há coisas que devem ficar lá no passado, encerradas, e nem precisam ser compartilhadas. Mas nós devemos olhar para trás, meditar no nosso coração e reconhecer a bondade, a graça, a misericórdia de Deus que foi estendida para conosco, a mão do Senhor que foi estendida para conosco, nos resgatando de um poço terrível de pecados. E quando você olhar para trás, meu querido irmão, minha querida irmã, quando você olhar para trás e reconhecer que a sua vida tem experimentado mudanças, transformações, que você possa celebrar a salvação gloriosa do Senhor e saber que você já caminhou mais para frente do que para trás, agora não faz sentido algum desistir, continue avançando. Eu sei que o mundo nos envolve tantas vezes em tentações, em opressões, em dificuldades, mas não desista, meu amado irmão, minha amada irmã. Por mais que as coisas sejam difíceis, lembre-se, em nome de Jesus, da graça maravilhosa do Senhor que já te alcançou e ela é poderosa para te alcançar, ainda que você esteja tropeçando em sua caminhada. A mão de Deus vai estar estendida para te levantar em nome de Jesus. Então, olhe para o passado para lembrar de onde Deus tirou você essa manhã. Paulo sugere isso nesse texto. Mas a segunda lição que quero deixar para você é: olhe para o presente para reconhecer o que Deus te fez. Olhe para reconhecer aquilo que Deus te fez. Você que chegou até aqui e pode dizer como Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Você que chegou até aqui e pode concordar com Salomão, vendo que a sua vida é como a vereda do justo, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você que pode concordar com Paulo e perceber que tem experimentado transformação na sua vida, de glória em glória. Você que pode concordar com Neemias e reconhecer que a boa mão do Senhor tem sido sobre a sua vida. Reconheça essa graça. Reconheça a misericórdia dele. Reconheça o que Deus fez por você e celebre isso com gratidão, com louvor, com júbilo, porque só Ele poderia fazer isso por você. Você jamais conseguiria sair dessa condição de pecado e de separação que você viveu outrora sozinho. Não sem razão, Paulo vai dizer que ele nos ressuscitou. Em outras palavras, nós estávamos mortos. E um morto nada pode fazer por si mesmo. Mas a bondade de Deus nos alcançou. Aleluia. A bondade de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou. Aleluia. O amor de Deus, ele se estendeu para com a minha vida. Ele se estendeu para com a sua vida e te alcançou. Então reconheça isso, querido. Reconheça e entregue a sua vida por completo a Deus. Deixe que Ele tome todas as decisões. Deixe que Ele governe todo o teu ser, que Ele faça isso para a glória dele. A terceira lição que eu quero deixar para você essa manhã é: reconheça o valor que Deus dá aos relacionamentos. Reconheça isso. Paulo diz que Deus nos reconciliou com Ele e nos reconciliando com Ele, Ele também nos reconcilia com o nosso próximo.
A cruz é essa ilustração perfeita de reconciliação vertical de a humanidade para com Deus, ou melhor, de Deus para com a humanidade. A iniciativa é divina. A cruz é uma ilustração perfeita da reconciliação que Deus promove de mim para com o próximo, do próximo para comigo. E Paulo diz que Deus nos reconcilia com ele e com o nosso próximo. E agora que nós estamos reconciliados com Deus, se torna muito mais fácil experimentar reconciliação horizontal, reconciliação com o meu próximo, porque eu não vivo mais segundo o mundo, segundo a minha carne, a minha natureza cheia de impulsos. Eu não vivo mais encabrestado pelo diabo, eu vivo agora os valores do reino de Deus. Eu trato o meu próximo na perspectiva divina, com o perdão que Deus estendeu para comigo. Eu perdoo na mesma medida que fui perdoado, ou pelo menos procuro fazer isso. O perdão é como um grande jarro de água que é derramado sobre a nossa vida e nos encharca e transborda de nós para com o nosso próximo. Foi isso que Deus fez quando Ele me perdoou, quando Ele te perdoou. Então, meu irmão e minha irmã, mais uma vez, a nossa santidade pessoal não deve ser um instrumento de tortura de outras pessoas. Quando eu digo assim, eu sou santo, eu sou melhor do que você, eu não preciso de você, eu tenho um relacionamento com Deus, você não tem. Em tom acusatório, não, eu preciso manifestar a graça de Deus, eu preciso manifestar o perdão de Deus para que as pessoas vejam Deus através da nossa vida, através da minha vida, da sua vida. Há pessoas vivendo em um legalismo extremo, em um legalismo terrível que afasta as pessoas de Deus, enquanto elas se sentem mais santas do que as outras pessoas. Perceba que foi exatamente esse o erro que a nação de Israel cometeu ao se sentir a nação de Deus em detrimento de todos os outros povos que eram pagãos, que eram separados de Deus. A nação deixou de evangelizar paz, como Cristo fez. Então, que eu e você entendamos isso. Esse tempo que nós vivemos é extremamente perigoso. Nós vivemos um tempo em que muito tem se falado em resgate de valores no meio da nossa sociedade. E eu não tenho dúvida que nós precisamos sim resgatar valores, mas a linha que separa a busca e o resgate dos valores perdidos e o legalismo que se mostra tirano para com aqueles que falham, a linha que separa tudo isso é muito tênue, queridos. E apesar de nós sermos chamados a restaurar valores, essa restauração não pode ser pela força, não pode ser pela tirania, ela tem que ser pelo amor, pela manifestação do amor, pela manifestação da graça de Deus para com o nosso próximo. Então, quando Paulo fala de reconciliação, de restauração de relacionamentos, quando Paulo fala do valor que Deus dá aos relacionamentos, embora a gente não saiba quem disse a escritura aos Hebreus, ou quem escreveu aos Hebreus, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Embora a gente não saiba quem disse isso bem poderia ter vindo do apóstolo Paulo. Porque sim, Deus tem interesse que eu viva os meus relacionamentos interpessoais na dimensão horizontal da vida, com graça, com bondade, com amor, com misericórdia. A quarta lição que eu quero compartilhar com você e concluir aqui a minha mensagem é um chamado que esse texto nos traz a reconhecer o valor que a igreja tem no plano salvador de Deus. Eu já tenho afirmado para vocês que a carta de Paulo aos Efésios é a rainha das epístolas paulinas, é a carta mais eclesiológica de todas as cartas, é a carta que coloca
a igreja no centro do projeto de Deus para a salvação da humanidade. A igreja é esse ambiente, queridos, promotor de transformação pessoal para a vida com Deus e para a vida em comunidade. Então, toda vez que alguém desmerecer o ajuntamento cristão, toda vez que alguém desmerecer o estilo de vida comunitário, toda vez que alguém disser que você pode se achegar a Deus sem a ajuda ou a interferência positiva de ninguém, saiba que essa pessoa não reconhece o plano de Deus e a centralidade de Cristo e da sua igreja na face da terra. Eu creio, irmãos, eu creio que Deus se revela a nós através de Cristo em nós. E Cristo em nós é Cristo na igreja. Então, reconheça o valor que a igreja tem nesse plano salvador de Deus e viva em unidade. Se eu posso fazer um apelo a você hoje à noite, o apelo é o seguinte: valorize a comunhão, valorize o ambiente de relacionamentos que é a igreja do Senhor, valorize o estar junto com outros irmãos, porque Deus planejou que a nossa salvação manifestasse dessa forma ao mundo. Por isso que ele diz aos seus discípulos que eles deveriam viver em amor. Se vos amardes uns aos outros, o mundo vai crer que vocês de fato são meus discípulos. Então, afaste para longe de você todo espírito de separação. Viva a graça e a generosidade da reconciliação e celebre cada dia a unificação em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe e nos dê graça para que essa palavra esteja viva e presente em nossas vidas. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, eu quero te agradecer por esse momento, eu quero te agradecer pelo privilégio maravilhoso de partilhar a tua palavra, de comunicar verdades tão profundas, tão gloriosas, que dizem respeito ao plano do Senhor, o plano salvífico do Senhor para a humanidade. Eu te agradeço por fazer parte da tua família, eu te agradeço por ser a nação do Senhor, eu te agradeço por estar edificado em Cristo. Eu te agradeço, Senhor, por teres nos reaproximado, por teres estendido a mão para conosco quando estávamos numa situação tão terrível, sem Cristo no mundo, sem esperança, alheios à promessa, separados do povo de Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua graça me alcançou, a tua graça continua sendo estendida generosamente a todo aquele que crê. E há um povo que foi alcançado por essa graça, e esse povo é a tua igreja, que tem a missão de proclamá-la, de anunciá-la, para que todos os homens experimentem a paz de Cristo, a paz que a reconciliação pode nos proporcionar. Eu peço que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração, nos ajude a reconhecer com gratidão de onde o Senhor nos tirou, nos ajude a reconhecer a sua bondade, nos ajude a entender o valor que o Senhor dá aos relacionamentos, nos ajude a entender o custo dessa salvação, o alto preço que foi pago na cruz do Calvário, o seu sangue derramado. Me ajude, Senhor, a celebrar a vida em unidade na tua igreja e a mostrar para outros o valor que esse estilo de vida tem para o Senhor e, mais do que isso, o valor que ele agrega à nossa vida em nome de Jesus. Eu oro e eu te agradeço. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você, em nome de Jesus. Amém e amém.